Igreja, tudo bem com vocês? Se Deus é por nós, glória a Deus. Pode sentar, por favor, fique à vontade. É uma responsabilidade imensa estar aqui. Eu entendo, como o pastor Joel falou, o zelo do nosso querido pastor pelo altar, pelo púlpito, mas acredito que Deus tem uma porção para a minha vida, para a sua vida nesta noite. Me sinto honrado de estar aqui debaixo da cobertura dele e com esta honra de dividir a palavra com vocês. Nós estamos vivendo a semana temática Produtores de Vida. Eu acredito nisso. Eu acredito que esta palavra temática, ela não é apenas temática, mas ela é profética. Porque foi gerada há mais de um ano atrás, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, nesses dias de caos, de lutas, de morte, e vem uma palavra profética dizendo que eu e você somos produtores de vida. Eu vou falar de novo, eu e você somos produtores de vida. Sabendo que hoje aqui, mais uma vez, na casa do Pai, na casa de oração para todos os povos, o gerador da vida está aqui. O gerador da vida está aqui, é visível isso no meio dos louvores, no meio da adoração. Nós sentimos a presença daquele que gera vida em nossas vidas. E quando nós nos movemos debaixo da palavra profética, nós teremos êxito. Quando nós nos movemos debaixo da palavra profética, nós temos bons resultados. Nós conseguimos ter excelência naquilo que vamos fazer. É por isso que em 2 Crônicas, capítulo de número 20, o versículo 20, a parte B diz: credes em Deus e estareis seguros, e credes nos meus profetas e prosperareis. Então eu acredito na palavra profética do meu pastor. Eu acredito que no domingo, quando ele pregou a respeito de sermos pratos novos e de colocarmos sal sobre aquilo que não está sendo produtivo, vai acontecer, vai ser uma realidade, a produção, a produtividade, a vida, ela emanar, ela fluir através da minha vida. Você crê nisso? À noite o pastor Ricardo ministrou a respeito do trigo, que o trigo tem que morrer, e ele disse para a gente: você tem que morrer. Agora, nós morremos para que Cristo nasça. Nós morremos para que nós possamos produzir a vida de Cristo em nossas vidas. E o Senhor, como eu falei para o pastor Joel, quando ele me convidou, falei para a minha morena. Acabou mexendo, pronto. Eu falei para ela na segunda-feira: eu estou sentindo no meu coração que o pastor Joel vai me convidar para pregar quinta-feira. Eu sinto uma direção de Deus. E eu acredito que Deus encomendou uma palavra. Tem alguém que diz assim: essa palavra é encomendada. É encomendada. Eu acredito que essa palavra vem do céu para a sua vida. Veio para a minha vida primeiro, foi mastigada na minha vida, foi temida e tremida diante desta palavra, através da pessoa do Espírito Santo. Então eu acredito que esta palavra, ela virá do céu para a sua vida, dentro desta palavra temática, esta palavra profética desta semana. Eu quero falar com vocês a respeito de 4 realidades no produtor de vida, ou de nós nos tornarmos produtores de vida. 4 realidades na vida do produtor de vida. E eu que te convido nesta noite, mesmo sentado, mas com total reverência a Deus, a abrir a sua Bíblia, você em casa também, na carta de Pedro, 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro, o capítulo de número 1 e o versículo 23. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 23. A vida de Deus, ela vem sobre nós e ela nos abençoa. A vida de Deus não é qualquer vida, é uma vida abundante. A vida de Deus é aquela que Jesus veio trazer, por isso que ele diz que ele veio para trazer vida e vida que transborde. A vida de Deus, a vida abundante, a vida que Deus propõe para você não é uma vida qualquer. A vida que Deus propõe para você é a própria vida dele de uma forma abundante, que transborda. E Pedro, ele vai dizer assim: pois vocês foram regenerados, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível,
mais imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Eu quero repetir mais uma vez. Pois vocês, eu e você, fomos regenerados de uma semente não perecível, mas da imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Nós vamos ter uma doutrinação de Pedro e posteriormente de Paulo a respeito das realidades de sermos produtores de vida. E a primeira realidade que eu aprendo é que eu e você fomos regenerados. Isso significa que nós estávamos vivendo dentro de um contexto de uma semente perecível, de uma semente adâmica que chegou na vida de toda a humanidade como uma epidemia pecaminosa, passou na vida dos homens a todas as gerações, aqueles que nasceram, aqueles que nascerão, todos foram contaminados pelo vírus do pecado e por causa da semente perecível. E Pedro, ele vai estar falando a respeito de duas sementes, uma perecível e outra não perecível. E a primeira realidade que eu aprendo que eu fui regenerado. Para que eu possa produzir vida, eu fui regenerado em Deus. O que é ser regenerado? Regenerado é entender aquilo que Jesus disse para Nicodemos. Quando Nicodemos não está entendendo, e ele está dizendo: ó Senhor, eu sei que tu és bom, eu sei que ninguém faz as obras que o Senhor faz, mas como eu posso viver esta realidade? Jesus diz para ele que há um caminho. Ele diz: olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E depois Jesus vai dizer para ele a maneira de nascer de novo. E ele vai dizer que a maneira de nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Ele diz assim para Nicodemos: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus está falando? De regeneração. A semente perecível, ela se tornou incapaz, inútil, de fazer o homem ser um homem produtivo de vida, produtor de vida. Romanos capítulo 13, do versículo 10 a seguir, diz que não há um justo nenhum sequer. Deus, olhando dos céus, ele viu que a humanidade se tornou inútil. Então agora a humanidade inútil, desfeita, vendida no mercado de escravo para Satanás, é necessário algo acontecer. E Deus do Pai, ele cria um projeto, e o projeto é de regeneração, e ele vai propor agora um novo nascimento. Ele vai propor agora algo que vai ser recriado novamente, algo que vai ser reproduzido novamente. E quando eu tenho um encontro com Cristo Jesus e vou nascer da água e do Espírito, eu vou desfrutar da semente imperecível. Por quê? Porque eu serei regenerado, eu serei criado novamente, eu serei renascido em Deus. Regenerado é ser novamente construído. Aquilo que falhou numa questão humana, e como humano eu não posso produzir vida, porque o salário do pecado é a morte. E como humano agora o que me espera é a morte. E como humano agora o poder que opera é o poder da morte. Jesus, através da direção do Pai, cria um projeto. Qual é o projeto? Eu vou fazer essa turma nascer de novo. Se Satanás achou que ele estava vencendo e teve o domínio sobre a humanidade, eu tenho um projeto de salvação. Eu vou fazer agora. Eles não vão nascer mais agora da vontade do homem, da carne, do sangue. Eu vou fazer uma coisa diferente. Aqueles que receberem meu filho como único e suficiente Salvador, eles terão o direito de ser chamados filhos de Deus, porque eles vão nascer de novo. Nascer de novo é ser, pode aplaudir a Jesus. Nascer de novo é ser regenerado. Ser regenerado
É o que? É novamente. Vem do contexto latim de regenerare. É novamente. Novamente produzido, novamente criado. Então Deus tem uma proposta agora. Qual é a proposta? Espiritualmente, nós vamos nascer. E nascendo agora, sendo regenerado, eu posso produzir vida. Você não é qualquer um, você nasceu de novo. Por isso Paulo diz, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz assim: ora, aquele que está em Cristo é nova criação, nova criatura. Aí ele vai sentenciar a semente corruptível. Ele vai dizer para Satanás agora: as coisas velhas se passaram. E na vida da igreja, na vida da pessoa que nasceu de novo, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. A primeira realidade: eu fui regenerado, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Senhor, como pode fazer isso? Disse Nicodemos. Pode o homem voltar ao ventre da mãe? Não. É nascer da água e do Espírito, é coisa espiritual. O que é carne entende as coisas da carne, o que é Espírito entende as coisas do Espírito. Aí Pedro vai nos ensinar a segunda realidade do produtor de vida. Ele vai dizer que nós fomos regenerados não de uma semente perecível. Nós não fomos regenerados de uma semente perecível. A semente de Adão, nós somos regenerados, ele vai dizer em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23, por meio da palavra de Deus. Você foi regenerado e criado novamente por meio da palavra de Deus. E ele vai dizer que a palavra de Deus é viva e permanente. A palavra de Deus não é como o livro de Augusto Cury. A palavra de Deus não é como o livro de Mário Sérgio Cortella. A palavra de Deus não é como o livro de Freud. A palavra de Deus não é como um livro de Platão, Aristóteles, Sócrates. A palavra de Deus não é como de um matemático, de um filósofo, de um historiador. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é sagrada. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer, porque a palavra de Deus é a boca de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela pode trazer vida e fazer com que esta vida renasça em Deus, reconquiste, recrie novamente em Deus. Então nós fomos agora regenerados pela palavra de Deus. Isto é, recebemos uma semente. Diga comigo: eu recebi uma semente. Em algum momento da história, uma semente foi plantada no teu coração. O meu pastor Joel, ele já está aqui há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos eu estive fazendo um cálculo, ele deve ter ministrado, pregado pelo menos 2 vezes na semana, e 2 vezes na semana, se você multiplicar isso, vai dar mais de 4.000 sermões. Isso significa que se você está aqui durante esses 30 anos, você ouviu o quê? A semente sendo plantada no teu coração, a palavra de Deus mais de 4.000 vezes, olha, entrando dentro da sua vida. Oh, aleluia! E essa palavra muda. Essa palavra transforma. A segunda realidade é que os produtores de vida receberam a semente. E a semente é a palavra de Deus, que é vida. Você, quando nasceu de novo, através da água e do Espírito, você se tornou da mesma espécie de Jesus. Você se tornou da mesma espécie de Jesus. Uou! Quando você vê uma semente de abacateiro, você sabe que ela vai produzir abacates. Quando você vê uma semente de pessegueiro, você sabe que vai produzir pêssegos. Quando você vê uma semente de manga, da mangueira, você sabe que ela vai produzir manga. Quando você recebe a semente da palavra de Deus, você sabe que você vai produzir Jesus.
Você sabe que você vai produzir Jesus, você vai frutificar Jesus. Por quê? Porque em João capítulo 1 e o versículo 1 diz que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. A palavra é Jesus. No princípio era aquele que é a palavra, Jesus, e ele estava com Deus, e ele era Deus. O que é a palavra que foi semeada no teu coração? Deus. O que é a palavra que foi semeada no teu coração? Jesus. Ele é o Logos, ele é a palavra de Deus. Jesus, em um momento da sua caminhada, em João capítulo 6, versículo 63, Jesus vai dizer que a palavra que ele ensina na parte B é uma palavra produtiva, porque ele diz assim, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita, as palavras que eu lhes disse, as palavras que eu estou falando para vocês, a palavra liberada, a minha palavra, ela é o quê? Elas são Espírito e vida. A palavra que foi semeada no teu coração, na tua vida, na tua alma, na tua caminhada cristã, que te levou ao novo nascimento, que te regenerou da água e do Espírito, é uma palavra viva, é uma palavra que é Espírito e vida. Ela produz, ela cresce, ela mexe, ela vai mexer no teu interior, ela vai mexer na tua vida, ela vai estar ativada, ateada pelo fogo do Espírito dentro de você, porque é palavra viva. Em Adão todos nós morremos. Mas quando eu e você nascemos de novo para se tornar produtores de vida, gerado pela semente da palavra, nós agora seremos homens e mulheres vivificados. Paulo ensina-nos sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 22 diz assim: pois da mesma forma como em Adão todos morreram, a morte veio em Cristo, aleluia, pela semente incorruptível, a semente que é a palavra, que é Cristo, que gerou vida em você, a semente que regenerou você, serão vivificados. Vivificados, isso é, eu e você seremos vivificados. Vivificados através de quem? De Cristo. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, agora o versículo 42 vai dizer o seguinte, o 45 diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Significa o quê? Que o primeiro Adão, Adão terreno, Adão lá do Éden, ele é o quê? Ele tornou-se um ser vivente apenas, mas o último Adão, que é um tipo de Cristo, uma representação de Cristo, se tornou um espírito vivificante. O que é um espírito vivificante? Um espírito que gera vida. A semente que está dentro de mim vai gerar vida. A semente que está dentro de mim vai produzir Cristo. A semente que está dentro de mim vai fazer com que eu exale o cheiro, a fragrância de Cristo, o bom perfume dele em qualquer lugar que eu vou, porque fui gerado pela semente da palavra. A semente da palavra que está dentro de mim, ela é vivificante, ela me produz vida, ela gera vida na minha vida, para que eu possa ser um ser vivificante. Amém ou não amém? Amém. Olhe para o irmão que está ao teu lado, diga assim, isso não é pouca coisa não, irmão. Paulão. Primeira realidade, fomos, como produtores de vida, fomos regenerados, nascemos de novo. A segunda realidade, como produtores de vida, nós recebemos a semente de Deus e agora vamos gerar a semente que gera vida. Essa semente vai gerando vida. Como eu disse, o pastor Joel, pregando algumas vezes aqui, o pastor Ricardo e outros fazendo uso do altar, gerando vida, gerando vida, gerando vida. Essa vida transforma, essa vida muda. Você não sabe, mas ao nosso redor, aqui no meio da gente, tem gente que foi impactada por essa semente vivificou. Jesus começou a vivificar aonde havia morte, aonde havia luto, aonde havia lamento, aonde havia lágrimas, aonde havia dor, veio vida, 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 vida pela palavra. Nesta noite está presente aqui um diácono, você não sabe, mas ele, talvez você saiba se assistiu amanhã, manda aqui, ele era um ogã. O que era um ogã? Ele servia como cavalo de Satanás no terreiro de Macumba, batendo um atabaque. Um dia ele entrou na igreja, ele ouviu a palavra da
revelação, a semente entrou no coração dele. Pastor, você está falando de quem? Calma aí, eu vou falar de quem eu estou falando. Esta palavra foi trabalhando no interior dele. Aqueles espíritos que atormentavam a sua vida começaram a ser dissipados pelo poder da luz do Evangelho de Cristo. A cegueira do Deus desse século saiu do entendimento dele. A semente começou a ter vida, sendo gerada. Ele veio de novo no domingo, ele veio no outro domingo. A semente plantada. Um dia ele não resistiu ao apelo, ele entregou a sua vida a Jesus e a sua vida mudou. Ele deixou de ser um cavalo de Satanás, um ogã, e ele se tornou uma nova criatura. Ele não é pouca coisa, ele agora é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, porque Deus mudou a vida dele. Pastor Wander, você está falando de quê? Eu estou falando do diácono Moacir. Eu estou falando do diácono Moacir. Eu entrevistei ele na manhã daqui, você não assistiu? Azar o seu, perdeu. Se você assistiu a manhã daqui, você vai ver que a palavra gerou vida numa vida de um menino aqui da nossa igreja, um adolescente. Ele é filho do diácono Paulo. É o Paulinho. O Paulinho, ele tem a unção do improvável. Era improvável que o Paulinho fosse perfeito. É ou não é, doutor Paulo? É improvável que o Paulinho, que você vê esse menino bonito, que ainda não pode namorar, fosse belo e formoso como é. Ele tinha uma enfermidade que fazia com que parte do corpo crescesse e parte do corpo não crescesse, então ele teria uma deformidade. Mas a palavra semeada, a semente que produz vida, a semente que entra e vivifica, lá no organismo do Paulinho, aquilo que a medicina disse não tem jeito, aquilo que os médicos falaram acabou, aquilo que disseram não tem maneira de ser, a semente que vivifica, a semente que transforma, a semente que é viva, a semente que vai gerando a vida de Deus em nós, transbordante, entrou no organismo do Paulinho, entrou no sangue, entrou nos músculos, entrou nas células, entrou no nervo. Hoje você vê o Paulinho para lá e para cá, não sei se ele está aqui hoje, e você vê ele para lá e para cá, andando para um lado, andando para o outro, caminhando para um lado, caminhando para o outro, perfeito, porque o que Deus faz é perfeito. Eu não sei, agora é a hora de você levantar a mão e dar glória a Deus, porque Deus merece ser glorificado. Aleluia! Produtores de vida foram regenerados. Produtores de vida receberam a semente de Deus. Agora você vai gerar Cristo na sua vida. Por isso, nós vamos entrar agora no ensinamento de Paulo, quando ele diz que produtores de vida tornaram-se. Olha aqui, chega mais. Produtores de Cristo se tornaram. Algumas pessoas querem ser a imagem do Roberto Carlos. Outros querem ser a imagem da Beyoncé. Tem aqueles que querem ser a imagem de Pablo Vittar. Mas há um tipo de gente que foi regenerada. Há um tipo de gente que a semente de Cristo gerou neles. E essa pessoa se torna a imagem de Deus. Uau, você parece com quem? Eu sou produtor de vida, eu pareço com Deus. Aleluia. Quem é você? Você é parecido com aquele, é esse mesmo, aquele invisível, mas imortal, aquele que venceu e vai continuar vencendo. A quem que você está falando? Mas você me lembra um pouquinho, é ele mesmo, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Você me lembra um pouquinho ele, quem? O quarto homem da fornalha. Você me lembra um pouquinho quem? Aquele que dá vida e gera vida. Você é a cara de Cristo.
Cristo, você é a imagem de Cristo, você é a imagem de Deus. Por quê? Você é a imagem de Deus, porque a árvore, ela produz o fruto segundo a sua espécie, segundo a sua semente. Você foi gerada pela semente incorruptível de Deus, por isso você gera agora a imagem de Deus, você frutifica agora a imagem de Deus. Quando eu olho em você, eu tenho que ver Cristo. Paulo vai nos ensinar, eu preciso ver Cristo em você, você precisa ver Cristo em mim, nós precisamos ver Cristo uns nos outros. É por isso que somos chamados de cristãos, pequenos Cristos. Ops, você é um pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo, por isso você é cristão. Olha o que Paulo vai dizer, que agora nós somos meio aleluiados. Por que meio aleluiados? Porque a nossa natureza natural, humana, terrestre, ela vai se misturar com a espiritual, e com isso algo vai prevalecer na nossa vida daquilo que alimentamos. E se alimentarmos a semente, que é a espécie que vamos gerar frutos, nós vamos viver mais com pensamento nos céus. Os nossos pés estarão no vale, mas a nossa cabeça vai estar no céu. Davi, quando vai enfrentar Golias, Davi estava com os pés no chão, na terra, mas a cabeça dele estava no céu. Quando ele olhou para Golias, ele disse: Golias, tu vens a mim com pau, pedra, escudo, mas eu vou a ti. Oh, toda a terra vai saber, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava com os pés no vale, mas a cabeça estava no céu, porque ele estava representando a imagem de Deus. João, na ilha de Pátimo, ele estava preso na ilha de Pátimo, seus pés estavam nos vales, seus pés estavam na ilha, mas a sua cabeça, o seu espírito estava andando na Nova Jerusalém, nas ruas de ouro. Não havia cadeias, não havia prisões que seguravam a imagem de Deus na vida de João. E é por isso que Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47 a 49, que eu e você não somos pouca coisa não. Versículo 47 diz assim: o primeiro homem era do pó da terra, isso é, Adão, o primeiro Adão. O segundo homem, uma referência ao segundo Adão, Cristo, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são da terra não nasceram de novo da vida espiritual, só tiveram nascimento. Não são filhos, são criaturas de Deus. Os que são do céu, tem alguém aqui que é do céu? A nossa pátria não é aqui. Você é peregrino e forasteiro. A nossa pátria não é aqui. Os que são do céu agora serão semelhantes ao homem celestial. Versículo 49. Assim como tivemos a imagem da semente perecível, da semente corruptível, terrena, também agora, que nascemos de novo, a imagem do homem celestial. Você vai ter a imagem do homem celestial agora na sua vida. Deus, ele desenhou você, ele pensou em você, ele diz assim: você vai ser a carinha de Cristo. A semente vai gerar na sua vida para te tornar produtor de vida, porque você será a imagem de Deus. Paulo, ele está dizendo isso. E Cristo, a Trindade, ela se reúne num tempo passado para dar um destino a você. E o destino que Deus deu a você não era outro a não ser semelhante a Jesus, carinha de Jesus, parecido com Jesus, igual a Jesus. Romanos capítulo de número 8, versículo 29, diz que no tempo passado Deus nos predestinou, nos estabeleceu um destino. Diz assim Romanos capítulo 8, versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também o predeu um destino para serem conforme quem? A imagem do Roberto Carlos, a imagem do Robinho, a imagem do Neymar. Não, a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Através da morte e do novo nascimento, aquele filho que era único. Antes da morte de Jesus, o pai tinha quantos filhos? Quantos filhos? Antes da morte de Jesus, não havia filhos. Havia criaturas. Depois da morte de Cristo, que passa a mudar alguma coisa, porque João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Unigênito, único, não tinha mais, acabou.
E os outros eram criaturas que apontavam para um sacrifício que precisaria ser perfeito. Agora em Romanos, capítulo 8, versículo 29, Paulo está dizendo que no tempo passado Deus nos deu um predestino. Volte, por favor, esse texto. E nesse predestino, Ele me predestina para que eu me torne a imagem do seu Filho. E agora, olha aqui, pessoal, aquele que era único, ele é o mais velho agora. Ele é o irmão mais velho. Ele é o irmão mais velho. Pastor Joel sabe como é bom ter irmão mais velho. Ele é o irmão mais velho, a fim de que ele seja o primogênito agora. O primogênito é o que? O primeiro entre muitos irmãos. Ó irmão, nós nos tornamos a família de Deus, porque nós fomos predestinados a ser semelhante a Jesus, produtor de vida. Ele carrega na sua vida esse propósito eterno de ser o quê? Semelhante a Jesus. Amém ou não amém? É bom ter irmão mais velho. Eu lembro de uma vez, eu morava em Teresópolis, uma das 7 maravilhas do Rio de Janeiro. Lá é tão bom que tem uma montanha chamada Dedo de Deus. Quem aqui já foi a Teresópolis? Eu sei que o Osni já foi, o Ítalo também. É bonito lá, né? Só nasce teresopolitano bonito lá. E quando eu era pequeno, eu lembro que eu estava jogando bola na escola e não tinha grade, o futebol de salão que a gente estava batendo bola, e eu com a minha canhotinha, bem desajustada, você pensou que era bem afinada, bem desajustada, eu meti uma bola e tinha aquele cara que era o perigo da escola, que batia em todo mundo, e naquela época era merenda de angu com angu à baiana. Você sabe o que é angu à baiana? Com aquele molho, e a bola bateu exatamente naquele piá. A piá é curitibano já, naquele garoto, e sujou ele todo de angu à baiana. Quando ele me olhou, ele perguntou quem foi, todo mundo apontou o dedo para mim. Foi igual Tom e Jerry. Eu corri e ele atrás. Aí começou, vai ter briga, vai ter briga. Eu fiquei apavorado. Eu fui para a sala de aula e ali aquela turma do deixa disso não estava mais ali, só estava todo mundo na carteira. Briga, briga, briga. E ninguém se levantou para me ajudar. Eu tinha 12 anos, ele deveria ter 17. Eu confesso que eu estava com medo, não sabia o que fazer. E os meus amigos, que eram amigos do dia a dia, tudo na minha idade, fugiram, desapareceram. Oh, Arlindo Orlando, sumiram todos, desapareceu, escafedeu-se. Quando bateu a sirene, todo mundo estava indo para a calçada, e era todo mundo dizendo, briga, briga, briga. Eu nunca demorei tanto para sair de uma aula, para juntar a mochila, para sair, lá fui eu. E eu já fui pensando com a minha lógica, a minha razão, eu vou apanhar, não tem jeito de correr, o jeito é deixar ele dar uma. Quando ele passar o vento, eu faço igual aquele cara que lutou com o Michael Tyson, eu caio no chão e não levanto mais, mesmo que não me atinja. Eu já estava maquiando, planejando tudo. E quando era uma ladeirinha, quando eu vou subindo, está ele, sem camisa, parecia o He-Man, já me olhando. Ele pegou a mochila dele e jogou no chão, parecia endemoniado. Eu vou te bater, seu menino, aquela coisa toda, me chamou de moleque. E eu olhando para a cara dele, falando, estou esperando, ele me dá a primeira, que eu já vou pular no chão. E ele fazendo aquilo tudo, cheio de gente em volta, cheio de gente em volta. E eu falei, e agora? Quando ele veio para a minha direção, para me dar a primeira, eu senti uma mão assim no meu ombro. Aí quando eu olhei, uau, meu irmão mais velho. A presença do irmão mais velho te dá coragem, por quê? Eu falei, cai dentro agora, vem cá, chega mais, me segura que eu vou lá. Ele ficou intimidado pelo meu irmão mais velho. Assim é Satanás, todas as vezes que ele vier contra você, por 7 caminhos, ele vai fugir, porque você é a imagem e semelhança de Deus, você tem o irmão mais velho. Oh, aleluia! Aleluia!
No passado, Ele nos predestinou para sermos semelhantes a Jesus. No presente, continuamos esta obra. No presente, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz que eu vou me tornar a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, somos uma obra em transformação, com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, no passado Ele nos deu um destino, e no presente Ele está nos transformando. Transformando em quem? Em você ser produtor de vida, a cara de Jesus. Olhe para o irmão que está ao teu lado, eu sei que você está mascarado, mas diga para ele: você é a cara de Jesus, mesmo com essa máscara. Fabiano, você é a cara de Jesus. Futuro, ainda que uma obra aconteceu no passado, estamos sendo transformados no presente, há uma expectativa do futuro, de quê? De ser semelhante a Jesus, de nos tornar semelhantes a Deus. Olha o que diz em 1 João capítulo 3, versículo 2, no futuro: amados, agora somos filhos de Deus, aí ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, uma vida que produz vida, um produtor de vida, ele se torna semelhante a Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 24 diz que eu e você fomos criados para sermos semelhantes a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 24, nós fomos chamados para ser semelhantes a Deus. Então, a terceira realidade, para eu entender que sou produtor de vida, é saber que eu agora sou a imagem e semelhança de Jesus, faço parte da família de Deus, e tenho um irmão mais velho. Mexe contigo para ver. Até o fio dos teus cabelos estão contados pelo Senhor. Mexe contigo para você ver. A unção de Deus está com você. E eu já vou terminar. A quarta realidade que eu aprendo a ser um produtor de vida, é uma realidade na minha vida que me faz produzir vida, e o pastor Joel já abriu o culto falando sobre isso, é bem dentro na conexão do Espírito de Deus, é que eu, como produtor de vida, eu vou me tornar agora o quê? Representante legal de Deus na terra. Quem é você? Você, irmão que está sentado aqui, Brasil para Cristão, da Mandaqui, ovelha do pastor Joel Estevanato, olha, você é o endereço de Deus na terra. Você é o representante de Deus legal na terra. Olha o que vai dizer, vamos lá em 1 Coríntios, rapidinho, 2 Coríntios, e eu já vou terminar, 2 Coríntios, capítulo de número 5, 2 Coríntios, capítulo de número 5, que o pastor Joel mencionou nesta noite, vai dizer que nós somos agora novas criaturas em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo de número, achei. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim, portanto, se alguém está em Cristo, permanece em Cristo, é nova criação, isso é, foi regenerado, criado de novo, nasceu da água, nasceu do Espírito, recebeu uma semente, vai reproduzir Jesus, vai viver Jesus, vai ser a imagem de Jesus. As coisas velhas, adâmicas, vão passar, se passaram, o vinho velho foi embora, agora nós somos, como o pastor Joel pregou, prato novo, agora nós somos sal da terra, a luz do mundo, e eis que surgiram coisas novas. Nós, como Paulo diz em Colossenses, fomos transportados do império das trevas para o reino da luz. Então, Paulo está dizendo que é a igreja em Corinto, que nós somos nova criatura. E por ser nova criatura, nós nos tornamos representantes legais de Deus na terra. Quem é você? Foi o que o pastor Joel falou no versículo 20. Ele diz assim, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, o que ele diz que você é? De sorte que você é embaixador da parte de Cristo, como se Deus rogasse, através de você, por nosso intermédio, que as pessoas se reconciliassem.
de sorte que somos embaixadores na parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, na parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Agora que você é produtor de vida, você aprende uma coisa: você é embaixador do Rei. Você não é uma ovelhinha desmamada, você não é uma pessoa fraca, você não é uma pessoa qualquer, você é o embaixador do Rei. Eu não estou falando que você é embaixador de Londres, dos Estados Unidos, da Alemanha, de Munique, da Bélgica, da Dinamarca. Eu não estou falando que você é embaixador de qualquer outra nação. Eu estou dizendo nessa noite que você foi gerado em Deus para produzir vida, e você se tornou o embaixador, o representante legal, o endereço de Deus na terra como embaixador do Rei. Uau, você é embaixador de Deus, do Rei. Como embaixador do Rei, no versículo 17 de 2 Coríntios capítulo 20, vai dizer que eu e você recebemos o quê? No versículo 18, vai dizer que nós recebemos o ministério da reconciliação. Eu agora sou embaixador do Rei, representante de Deus, e eu tenho o quê? Eu tenho o ministério da reconciliação, através de Cristo gerado em mim. Eu, a imagem de Cristo, produtor de vida, eu posso reconciliar. Você pode produzir vida na vida das pessoas, você pode elas com Deus, porque você é o endereço de Deus. As pessoas verão Deus em você. Por isso Deus nos deu lá, na parte B, o ministério da reconciliação. Eu sou embaixador, representante legal de Deus na terra, e tenho o ministério da reconciliação. Ora, para ter o ministério da reconciliação, eu preciso de poder, eu preciso de autoridade. Olha o que diz em Marcos capítulo de número 16, versículo de número 17. Marcos capítulo 16, versículo 17 diz: esses sinais acompanharão. Se está acompanhando é alguém que está vivo. Se está acompanhando é alguém que está produzindo vida. Se está acompanhando é alguém que foi regenerado, nasceu de novo, foi recriado. Esses sinais seguirão, não quem está morto, não quem está no velho Adão. Pessoas que estão recriadas em Deus, que geraram a semente da palavra, e agora elas estão sendo o quê? Acompanhadas pelo quê? Pelos sinais, autoridade na vida do embaixador. Esses sinais para a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, na sua vida que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo através das redes sociais, você que é um cristão, que foi gerado em Cristo, olha o que acontece na sua vida. Esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, e no nome de Jesus o embaixador pode expulsar demônios. Em nome de Jesus nós podemos falar novas línguas. Em nome de Jesus nós podemos pegar em serpentes, e se beberdes alguma coisa mortal, não vai fazer mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, os doentes, e eles serão curados. Quer ver isso aqui na igreja do Mandaqui? Chama o André aí, curado pelo poder de Deus. Chama o pastor Francisco Capela, curado pelo poder do nome de Deus. Chama o Paulinho do Dr. Paulo, curado pelo poder do nome de Jesus. Você é o representante legal da terra. Além de você ser o embaixador, ter o ministério da reconciliação. Eu encerro dizendo que você tem a palavra da reconciliação, a mensagem da reconciliação. A mensagem da reconciliação está em você. 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo 19, vai dizer, olha lá, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta o pecado, e nos confiou. Põe a mão no seu peito e diga assim: eu sou produtor de vida. Ele me confiou a mensagem da reconciliação. Por isso, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, você vai produzir vida. Aonde houver morte e improdutividade, através de Cristo gerado em você, você vai produzir vida. A esperança da glória é Cristo em você. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz: Cristo em vós, Cristo em você, Cristo gerado em você, Cristo frutificado em você, Cristo produzido em você, reproduzido em você, Cristo gerado em você, Cristo em vocês. Ele é a esperança da glória. Sabe por quê? Você tem a mensagem da reconciliação para mudar o homem, o destino dele. Aquela pessoa que as pessoas dizem que não,
aquelas pessoas que as pessoas dizem que não têm mais condição, jeito, alguns que nós conhecemos que talvez pela nossa ótica humana nós até imaginamos, já Elvis. Deus confiou a você o ministério da reconciliação. Você foi chamado para produzir vida, e como produtor de vida você foi regenerado. Como produtor de vida você recebeu a semente de Deus. Como produtor de vida você se tornou a imagem de Deus. E como produtor de vida, você agora, em qualquer lugar que você esteja ou você vá, você vai exalar o perfume de Cristo, o cheiro da rosa de Sarão preciosa. Por quê? Porque você é o endereço de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.